Fala pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Giro de Mercado e hoje, segunda-feira, dia 1º de julho, né, a gente vai fazer aí um resumo do que aconteceu no mercado, né, no mês de julho, né, e agora também a gente vai ver ali alguns pontos bem interessantes que aconteceram na Ásia, né, e também ali pela Europa, beleza? Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal, certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de ativar o sininho de notificação, de dar aquele like, porque isso me ajuda, né, a entregar esse conteúdo a mais pessoas. E também, se você puder compartilhar com o seu grupo de amigos, é só clicar aí, né, nessa setinha de compartilhar e copiar o link e mandar para todo mundo, beleza? Bom, aqui não tem vinheta, como eu sempre falo para vocês, que a gente faz direto, né? Então, olhando o que aconteceu, né, numa parte agora, no dia 29, saiu uma informação bem interessante, né, vindo da Ásia, que a China divulgou no dia 29, né, e foi até promulgado lá pelo primeiro-ministro, né, e umas novas regras, né, que acabam tornando a questão de exploração, né, de minérios em terras raras um pouco mais rígidas, né? O que que isso implica, Vini? Isso acaba implicando porque a China acaba de vir ali, né, de um aumento de tensão entre ela, né, a China, e os países do Ocidente, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, aumentou ali a questão de barreiras contra veículos elétricos, contra empresas chinesas, contra produtos chineses. E esses minérios, eles acabam sendo muito importantes para a confecção de semicondutores e também de bateria para carros elétricos, né? Então, a China está aí tomando mais uma posição, né? Então, é como um jogo de xadrez, né? Então, um faz uma jogada e o outro depois tem seu tempo ali para poder se movimentar, certo? Então, isso acaba aumentando as tensões, ainda mais sino-americanas, né, em relação à parte de mercados e a parte industrial, né, que a gente vê ali a China ainda mais com o setor imobiliário, né, os fundos imobiliários lá vêm aumentando a sua vacância, ainda mais lá para o norte da China. A gente está vendo ali um aumento de vacância na casa ali dos 20%. Então, essa saída de indústrias do solo chinês isso acaba preocupando um pouco porque a gente vai ficando com armazéns vazios, né? E só que a China também não vai deixar de fazer as suas jogadas. Vamos entender o que que eles vão tomar de posição, né? Essas jogadas, né, que foram muito impulsionadas pelo nearshoring, né, o friendshoring, que seria o quê? Os países, né, as empresas saírem um pouco mais do solo chinês, que acabou prejudicando bastante, ainda mais pós-Covid, que a China ainda veio com aquela política de Covid zero, onde algumas províncias ficaram fechadas por algum tempo, né? Isso prejudicou bastante o resultado das empresas. Essas empresas norte-americanas, alemães, enfim, que estão em solos chineses, eles acabaram indo para outros países que têm uma política, né, vamos botar assim, diplomática mais amigável com os seus países de origem e também países que são mais próximos a eles, né? Então, friendshoring seria isso, né, países mais amigáveis, e nearshoring seriam países mais próximos para poder facilitar a questão de deslocamento e envios, né, ali de mercadoria, né, parte de compra e venda para ser facilitado. Beleza? Bom, saiu também ali o PMI, né, nesse final de semana, então os mercados asiáticos acabaram fechando majoritariamente no campo positivo, né? Então temos Nikkei no Japão fechando 0,12, temos Kospi da Coreia fechando 0,23, Hang Seng ficando basicamente no 0 a 0, Xangai 0,92 e Taiwan 0,11, né? O único que ficou ali no campo negativo foi a Austrália fechando menos 0,22%, beleza? Na Europa, vou passar aqui para vocês, né? Vamos botar ali o quadrinho aqui. Então, aqui nós tivemos a Ásia e a Oceania, né, fechando majoritariamente no campo positivo. Nós tivemos também a Europa fechando ali, abrindo já majoritariamente no campo positivo, o que acaba pesando, né, bastante ali foi simplesmente a questão da França, né? Então, a antecipação das eleições ali, né? A primeira rodada de eleição, nós vimos um aumento em cima dos votos do partido
de extrema direita, né? Então a aliança ali do atual presidente Macron, né, acabou ficando em terceiro lugar, o que animou bastante os investidores locais, fazendo com que os índices, né, na Europa fechassem não, né, já iniciassem a semana no campo positivo. Então hoje nós temos Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo positivo, nós temos a Europa mas estando no momento majoritariamente no campo positivo, mostrando aí que podemos ter um risk-on, né? Então, um apetite ao risco, um dia mais ávido, a galera correr um pouco mais de risco. Nós tivemos os índices de preços, né? Lá que são os PMIs, eita, até engasguei aqui, desculpa. Então, nós tivemos ali o PMI, né, que é o índice de gerente de compras. Vou pegar aqui para vocês. O industrial lá no Reino Unido caindo de 51,2 em maio para 50,9 em junho, né? Mas ainda mostrando que o industrial ainda está acima da linha de 50, ou seja, mostrando uma expansão e não uma contração. E nós tivemos o PMI industrial da zona do euro fechando ali, né, saindo de 47,3 em maio para 45,8 em junho, né? Então, tendo uma redução também e estando abaixo da linha de 50, ou seja, ainda o setor industrial na Europa ainda mostrando aí uma contração, certo? Bom, vamos ver aqui como é que está os índices norte-americanos, né, que estão aí, ó, majoritariamente no campo positivo, tendenciando uma abertura positiva. Petróleo também está positivo. O WTI trabalhando na casa de 81 dólares e 46 cents. Nós temos o Brent trabalhando na casa de 85 dólares e 24 cents, ou seja, estamos positivos. Aí, porque pode impulsionar o setor petrolífero, aqui também no nosso Balvão na Massa. O índice dólar dando um refresco, né, aí com uma queda de 0,22%, né, provavelmente aí o euro é uma das moedas que está ganhando aí frente ao dólar, isso acaba pesando e também tem aí um recuo que o dólar também ganhou um pouco mais de força dentro desse mês de junho, né? Então, lembrando que acima, né, de 0,25, 0,30% para baixo ou para cima, a gente tem aí um dólar mais direcional, tá? Então, vamos ficar atentos a isso. Os treasuries norte-americanos, rendimentos subindo de longo prazo, né? Os bonds alemães e japoneses também com rendimento subindo e preço caindo, mas a gente vê aí as ações, os índices acionários majoritariamente no campo positivo. Isso é bem interessante. Agora vamos falar do nosso querido Ibovespa, né? O nosso querido Ibovão da Massa, onde nós fechamos aos 123.900 pontos, sustentando essa alta, né, no mês de 1,48%. Na semana foram 2% aí de alta no nosso querido Ibovão e no ano deu aquela recuada, né, da queda, né? Então arrefeceu um pouco mais as quedas. Quem já chegou está batendo ali na casa de 10,5% no ano, né, de queda e fechando aí até agora esse primeiro semestre com menos 7,66%, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora, vou trazer aqui para vocês. Vamos falar aqui do nosso querido Ibovão da Massa. Vamos entender como é que ficou essa lateralização. Então nós tivemos uma alta aqui, né, no nosso querido Ibovespa, de 19%, olhando ali de outubro de 2023, finalzinho de outubro, né, até o início do ano, onde nós tivemos aquele rally de final de ano, beleza? Depois disso, nós viemos numa lateralização, que foi uma indecisão, né, basicamente, do mercado. O que que nós havíamos aqui, né, nesse cenário? Vou botar aqui esse caixotinho aqui. O que que nós tínhamos nesse cenário aqui, tá? Nesse cenário, nós tínhamos uma indefinição do que ia acontecer nos Estados Unidos, se ia cortar juros, se não ia cortar juros. Acabou que o Federal Reserve não cortou juros, né, e acabou trazendo aí as bolsas para baixo, beleza? Então ficava nessa indefinição. Só que lá fora nós tínhamos o S&P, né, ó, a Nvidia, né, com a inteligência artificial e todas as empresas ligadas à inteligência artificial ganhando um pouco mais de força, levando o Nasdaq para o recorde, né, histórico, S&P também, Dow Jones depois também foi na, na batida, enfim, ganhando aí um pouco mais de força, beleza? Quando a gente perdeu aqui, aí ainda nós tínhamos aqui também outros fatores que estavam pesando. Commodities estavam andando de lado. Outro ponto, nosso fiscal, né? Então, quando o commodity pesou
e o fiscal também pesou, a gente aqui acabou perdendo essa lateralização e viemos para baixo do caixote, chegando até os 120 mil pontos, beleza? Beleza. Perdemos parte dos 120 mil pontos, eu até mencionei para vocês que ainda não era uma perda, né? Nós tínhamos que ter mais confiança nessa perda dos 120 mil pontos, acabou sustentando acima dos 120 mil pontos, certo? Parando aqui na média móvel de 10 períodos, olhando no semanal. Agora, para ter novas altas, nós temos que ter aqui um Ibovespa ganhando os 128 mil pontos, tá? Aí a gente pode ter novas altas aí para os 130 mil, até mesmo voltando lá para os 134 mil pontos. Mas o fiscal ainda pesa. O fiscal ainda pesa bastante no nosso querido Ibovespa. Quando a gente olha aqui no diário, a gente já começou aí uma reversão, né? Então nós vimos aí de uma queda, aqui no diário, certo? Sustentando ali nos 118 mil pontos, 119, e ganhando um pouco mais de força, voltando a fazer topos e fundos ascendentes, né? Agora, ganhando essa região da média móvel de 200 períodos do diário, né, que a gente está falando aqui dos 125 mil pontos, 124, 125 mil pontos, ganhando com força, né, com volume, na verdade, a gente pode vir aí ter uma bolsa voltando para os 128 mil pontos, tá? A gente tem essa expectativa. A média móvel de 10 períodos já cruzou a de 20 para cima, né? Então, começando a mostrar uma reversão nessa tendência, né, de curto prazo para cima. Vamos entender o que vai trazer novos pontos aqui no Brasil. Porque a gente tem a preocupação com o fiscal que está pesando bastante aqui, é a questão fiscal. Nós tivemos no mês de junho o Banco Central tomando a decisão unânime, né, de manter a taxa de juros em 10,5%, beleza? Logo após a decisão dessa reunião do Copom, nós tivemos ali o presidente Lula criticando, fazendo duras críticas à postura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tá? Então isso acabou diminuindo o apetite ao risco, aumentando as tensões, mas logo em seguida nós tivemos a bolsa disparando aí, até porque tivemos Simone Tebet, o Haddad conversando com Lula, mostrando que precisa fazer cortes. Lula também até mesmo sentiu a necessidade de fazer alguns cortes nas despesas que tem que controlar, mas esses ruídos ainda do executivo contra a autarquia, né, de autarquia monetária aqui do Brasil, que é o nosso querido BC, isso acaba pesando e gerando esse desconforto, porque as contas públicas continuam desequilibradas. E o maior problema das contas públicas não é só o déficit fiscal, é o custo que essa dívida está sendo financiada, tá? Porque nós temos uma base muito grande em pré-fixada, ou seja, o juros está muito alto, então isso se torna um acelerador, né, da dívida, né? E isso pode trazer complicações no médio e longo prazo, tá? Então essa é a maior preocupação dos investidores, beleza? Bom, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa para vocês aqui. Não. Antes da gente ir para a agenda, né, eu vou falar aqui da nossa querida Doleta, que deu muitas alegrias para a galera que dolarizou. E eu já venho falando para vocês desde aqui dos 5,15, né? Eu falei, galera, ganhando os 5,15, a gente pode ter aí, deixa eu botar no diário. Ganhando os 5,15 nessa região aqui, ó, desde maio eu venho falando. Se a gente vier a ganhar os 5,15 com velocidade, a gente pode vir a ter uma bolsa, um dólar para cima, tá? Então nós viemos em abril, ganhamos essa região, né? Depois veio uma recuada. Aí mencionava para vocês que não tem cenário para o dólar ficar abaixo de R$ 5, né? Nem chegou lá próximo dos 5, manteve acima dos 5,10 e depois veio subindo e recuando, mas se ganhasse os 5,15 com mais convicção, chegaríamos ali às 5,30, ganhando os 5,30, chegaríamos aos 5,50, né? Foi até mais, foi até nos 5,60. Até mencionei para vocês aqui nessa parte aqui, ó, dos 5,35 e depois nos 5,50 tracei aqui mais uma resistência para vocês, tá? Agora, Vini, o dólar tende a ir lá para os R$ 6, pode ir? Pode ir. Tem espaço para ir? Tem. Vai? Não sabemos. Por quê? Porque isso depende de alguns fatores. Depende da cotação das commodities, porque quando a commodity sobe, o nosso real se valoriza.
depende de como o governo vai colocar ações concretas para poder controlar o nosso déficit fiscal, entendeu? Então, vai depender de alguns fatores, beleza? Agora, se o fiscal continuar complicado, se as commodities não ganharem força, aí sim a gente pode ter aí um dólar aí na casa dos certos, vindo aqui para a média móvel de 200 períodos, que aí se torna um grande fator ali de resistência, né? A gente já tem o dólar sobrecomprado aqui, né? Então mostrou uma montagem de posição de proteção cambial, né? Então contra a inflação, a gente sabe que quando o dólar sobe gera inflação aqui no Brasil, então a gente pode ver isso numa preocupação dos investidores com a inflação futura, tá? Então nós tivemos aí um dólar bem para cima. Olhando lá fora, né, nós tivemos ao contrário, né? S&P, Dow Jones, Nasdaq batendo máxima histórica, Nvidia carregando isso aí nas costas. Então, para quem dolarizou os investimentos, ganhou com a rentabilidade, né, da exposição cambial, fora também o. Vamos botar aqui pelo IVVB11. Opa. Como nós tivemos aí, ó. Opa. Eu falando do dólar, né? Aqui eu não mostrei a telinha para vocês. Agora tá aqui, ó. Sobrevendido. Pode vir aqui para os 5,88, 5,87, né? Tem espaço? Tem. Mas aí, aqui é uma região de resistência muito grande, tá? Dos 5,60 aos 5,80 é uma região de resistência muito grande. Agora, ganhando os 5,70 com volume, a gente pode ter aí um dólar mais para cima. Mas muita cautela que muita coisa pode acontecer, beleza? Olhando agora para quem botou, dolarizou e botou lá no IVVB11, nós temos aí, ó, IVVB11 aí trabalhando basicamente na máxima histórica, né, e tudo. Vamos botar NAS de 11 também trabalhando lá em cima também. Então, assim, galera que dolarizou, tanto quem tem o ETF aqui, né, no Brasil, e quem investiu diretamente lá fora ganhou um pouco mais de rentabilidade na sua carteira, beleza? Bom, vamos olhar agora aqui a agenda do mês, certo? Para vocês. Então, hoje nós temos aqui confiança do consumidor lá no Japão, que já saiu, veio acima do anterior, acima ali da previsão, né? Um pouquinho abaixo ali do consenso, mas bem positivo. Isso até botou as ações lá em cima. Então, nós temos boletim forte, vamos entender como é que está a expectativa do mercado para a inflação, para o PIB, para o câmbio, para o fechamento do ano. Índice de preço ao consumidor, inflação lá na Alemanha, a principal economia da zona do euro. PMI industrial aqui no Brasil. S&P global de manufatura lá nos Estados Unidos e PMI industrial norte-americano, tá? A balança comercial aqui brasileira também vai sair hoje. Amanhã nós temos inflação FIP aqui no Brasil, índice de preço IPCA lá na zona do euro, discurso de Jerome Powell, que é um dos fatores importantes para essa semana. Nós temos uma série de indicadores do mercado de trabalho. Nós temos o JOLTS, que é a oferta de emprego lá nos Estados Unidos. Logo em seguida, nós temos o ADP, nós temos pedidos iniciais de seguro-desemprego e na sexta-feira nós temos o famoso payroll, que é o maior indicador do mercado de trabalho norte-americano, onde a gente vai ver ganho médio por hora e a taxa de desocupação do mercado de trabalho norte-americano, tá? Nós temos aqui na quarta-feira vindo o discurso do Williams, que é membro votante do FONC, produção industrial aqui no Brasil, variação de emprego lá no ADP, a variação de emprego privado, pedidos iniciais de seguro-desemprego vai sair na quarta-feira, porque na quinta-feira nós temos as bolsas norte-americanas fechadas, tá? Que é 4 de julho. Então tem a antecipação aqui do indicador, beleza? Nós temos balança comercial, ou seja, na quarta-feira nós temos uma série de indicadores que podem vir movimentando o mercado, né? PMI, né? Que a gente está falando de atividade econômica lá nos Estados Unidos, variação de estoque também de petróleo e de gasolina que pode vir a mexer com o mercado, tá? Na quinta-feira nós temos uma série de indicadores aqui no Brasil, então a cereja na quinta fica para o leilão, né, do Tesouro. Vamos entender como é que a dívida, o apetite a emprestar dinheiro para o mercado vai estar, né, para o governo. E na sexta-feira, discurso do Williams, novamente. E nós temos aí os indicadores de mercado de trabalho, né, que é o famoso payroll
que vai sair na sexta-feira, beleza? Bom, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês, né? E até mais com mais informações aqui no canal para vocês, beleza? Não deixe também de acessar o canal do WhatsApp, que tem muitas análises ali bacanas e todo dia à noite eu faço um fechamento de mercado para poder te gerar um pouco mais de informação. E qualquer dúvida, só me chamar lá no Instagram e também no grupo de perguntas e respostas lá do WhatsApp, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até mais com mais informações para vocês. Valeu!